Palmeiras tem cartas na manga para tentar contratar o atacante Luciano Rodrigues do Liverpool do Uruguai. Porém, nas últimas horas, o River Plate da Argentina entrou na parada e também está tentando seduzir o garoto para levá-lo ao futebol argentino. Vem comigo! Pessoal, deixe o seu like agora aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir demais essa informação que eu vou trazer para vocês. Informação importante sobre Palmeiras e mercado da bola. Vocês não querem tanto um substituto para o Endrick? Você tá preocupado aí do outro lado? Tá com a pulga atrás da orelha? Quem que o Palmeiras vai contratar no mercado? Porque vai ser necessário? Um atleta, um jogador de seleção tá indo embora e tudo mais. E é lógico que o torcedor fica apreensivo. Tem um segundo semestre pesado, com decisões em Libertadores, retas finais de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Torcedor do Palmeiras ambicioso, quer ganhar tudo. Pode até sonhar com o Mundial de Clubes de novo, ainda nesta temporada que vai ter. Não é só o ano que vem, não. Vai ter também esse ano, caso o Palmeiras vença Libertadores. Então todo mundo querendo um elenco muito forte. Então fique tranquilo que a informação ela é importante, apesar de ter, claro, também um outro lado da história um tanto quanto preocupante. Mas vamos esclarecer tudo aqui, tintim por tintim, sobre Palmeiras, Liverpool do Uruguai, Luciano Rodrigues, atacante, e agora um outro elemento que tenta embrulhar essa história com o Alviverde do Allianz Parque. Então, se ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, te convido, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque aí quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa, você automaticamente vem aqui curtir o conteúdo, comentar, participar, sempre muito importante que você esteja aqui ao meu lado. Então vamos nessa, porque as informações são boas e elas têm três checagens para que vocês não percam de vista a minha responsabilidade com tudo isso. Aqui não se especula não, aqui se fala o que acontece, então vamos direto e reto. Primeiro, para começar, que esqueçam possibilidades do Endrick ficar até dezembro, etc. Ouvi agora nas últimas horas que o Arsenal quer vender o Gabriel Jesus, que ele vai pro mercado, todo mundo fazendo campanha, volta Jesus, etc. Não é esse tipo de alvo. Nem o Endrick ficar até dezembro e muito menos o Palmeiras contratar hoje um jogador do quilate do Gabriel Jesus, que está avaliado em mais de 40 milhões de euros no mercado e ainda tem interessados no futebol europeu de grande porte para fazer uma negociação dessa. Pelo menos, por hora, naquilo que espera o Arsenal receber, nem sonhem com o Gabriel Jesus no Palmeiras. Porque a possibilidade e o perfil que o Palmeiras quer para um jogador para a vaga do Endrick se assemelha muito ao que ele fez com a própria prata da casa. Um atleta mais jovem, de alto potencial aqui na América do Sul, que já tem experiência com seleção não só de base, mas principal, e obviamente um poder de revenda rápido em até 2 anos para que o valor que o Palmeiras investir, ele possa pelo menos dobrar ou sonhar em triplicar. Ou no caso recente exemplo, do próprio Arthur, né, que o Palmeiras pagou 8 em menos de um ano, o Palmeiras o revendeu por 16, podendo bater aí quase 18 milhões para a equipe do Zenit da Rússia, né? Então esse alvo já está definido. É o atleta de 20 anos, atacante, que já falei, mas ele quer, eu vi muito comentário, mas ele joga pela ponta, como é que ele vai substituir o Endrick, se o Endrick é centroavante, não sei o quê. Hoje, atacante trabalha nas duas. O cara tem que saber fazer beirada e saber fazer também a região ali próximo à grande área, que é o caso do Luciano Rodrigues, de 20 anos, do Liverpool do Uruguai, que conhece já muito bem o Palmeiras, não só por acompanhar na América do Sul esse colosso que tem sido o Verdão, ganhando tudo,
bicampeão recentemente de Libertadores, inclusive na casa dele, lá no Estádio Centenário e tudo mais. Não é só por isso, ele já enfrentou o Palmeiras nessa própria Libertadores 2024, né? O Palmeiras venceu por 3-1 e ele teve participação no gol do Liverpool. Ele bateu a falta que no rebote o zagueiro da equipe do Liverpool acabou fazendo gol naquele jogo em que foi uma falha do Everton naquele lance, mas depois o Palmeiras conseguiu marcar 3 gols e terminou a partida com 3 pontos importantes que dão ao Palmeiras hoje, depois inclusive até da própria vitória contra o Independiente Del Valle, uma grande possibilidade de qualificação para as oitavas de final, coisa que o Liverpool ainda não tem. Vai ficar ali na briga com o próprio Independiente Del Valle nesse grupo para tentar, quem sabe, uma vaguinha na próxima fase, ou então o próprio São Lourenço, né? Os 3 vão brigar e para mim o Palmeiras, depois dessa ótima vitória fora de casa, vai deslanchar para ser o primeiro do grupo. Então existe, em primeiro lugar, claro, o interesse do jogador continuar a jogar a Libertadores. E aí vem as perguntas. Mas ele já jogou a Libertadores pelo Liverpool, ele pode jogar pelo Palmeiras? Pode, o regulamento permite que um atleta que atuou pela primeira fase numa equipe nesta Libertadores possa fazer uma troca de equipe. Então, se ele jogou pelo Liverpool, ele pode, a partir das oitavas, jogar pelo Palmeiras. Isso pode, tá bom? Então, por isso que o Palmeiras tem interesse nessa negociação. Só que a história ganhou alguns capítulos, algumas ramificações importantes, positivas e negativas. Vou começar, claro, pelo lado ruim da história. Então, calma, não fiquem desesperados, porque mercado é assim, futebol é para essas coisas, acontece mesmo, e um clube grande como o Palmeiras tem que se preparar, porque todo bom jogador atrai interesse. Então eu vou contar tudo a partir de agora, tintim por tintim, para vocês. Mas antes, claro, sempre agradecer aqui o pessoal do Chef Bob, que está sempre comigo aqui no canal do Facincane, alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, cuida muito bem dele, não o trata como mercadoria, como companhias aéreas fazem com os pets nesses trajetos e que a gente viu recentemente, aquela história tenebrosa do cachorrinho Joca. Então, se você cuida bem do seu melhor amigo, dê alimentação natural pra eles, tá bom? Se ele tem um probleminha gástrico, não pode mais comer ração, fale com esses caras aqui do Chef Bob. Tem desconto com esse cupom na sua compra, Felipe10, para que seu kit, que já é barato, fique ainda mais acessível. E o melhor de tudo, lá você tem acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários 24 horas para cuidar muito bem do seu melhor amigo. Aqui, ó, Chef Bob, alimentação natural, dê qualidade de vida, dê longevidade, dê saúde ao seu melhor amigo. Assim como, ó, quero que você também tenha saúde financeira. Sabe como? Fazendo a sua fezinha aqui na KTO. Lembre-se que tem Palmeiras e Botafogo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Cuiabá no final de semana, Campeonato Brasileiro. Então, já sabe, ó, usa o cupom FACINCA na KTO. É o cupom da sorte do torcedor do Palmeiras. Com esse cupom, se for a sua primeira vez que for tentar fazer a fezinha lá na KTO, você ganha 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. É uma baita de uma moleza que eu tô dando pra vocês e o melhor, esse cupom da sorte. Apostou em vitória do Palmeiras, vai dar a vitória do Palmeiras. Então, sempre aqui na KTO, não se esqueça do cupom FACINCA. River Plate da Argentina, através do diretor esportivo Enzo Francescoli. Conhecem? Sim. Ou aqueles que não conhecem, apresento-lhes um dos maiores ídolos da história do próprio River Plate, um dos maiores nomes, quiçá na minha modesta opinião, da história do futebol uruguaio, um centroavante gigantesco na América do Sul. Campeão de Libertadores, inclusive, em 96 com o próprio River Plate. Enzo Francescoli conhece muito bem as suas joias locais. Ele entrou em contato diretamente com Luciano Rodrigues, com o atacante do Liverpool, e mostrou a ele que o River Plate tem um projeto sedutor para levá-lo à Argentina, para jogar num clube de massa, num clube que tem um grande anseio e vai ser um dos favoritos, com certeza, a chegar à final da Libertadores deste ano, final esta que provavelmente será no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, tá? O estádio não está definido, só a cidade, mas com certeza, né, pela localização,
pelo tamanho e outra, a obra recém-feita, estádio modernizado por lá, Monumental de Núñez vai ser o palco que deve receber no dia 30 de novembro a Libertadores, que é a casa do River Plate. Então o River Plate entrou forte através de Enzo Francescoli na informação que eu obtive junto do repórter Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes para tentar tirar o jogador. Gustavo Soler, que também trabalha comigo aqui, ó, no canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, que a gente também tem conteúdos do Verdão diários, com lives, com as transmissões em reacts para vocês me acompanhar comentando os jogos do Verdão. Então também conheça o nosso trabalho e se inscreva aqui, tá? Vou deixar esse link aqui para vocês acompanharem. Então, através do Gustavo Soler, essa foi a primeira informação que eu obtive. E também com periodistas, jornalistas uruguaios e argentinos que cobrem o dia a dia do River Plate. O River quer esse jogador porque sabe do grande potencial dele e o trunfo é Enzo Francescoli, diretor esportivo que entrou na parada para conversar diretamente com o atleta. Porém, o Palmeiras, do outro lado, tem cartas na manga muito importantes para que essa negociação saia. A primeira delas, se por um lado o Francescoli conversou com o Luciano Rodrigues para tentar apresentar e convencer ele a segurar a investida do Palmeiras e deixar o River conversar com o Liverpool e tentar se resolver e levá-lo à Argentina, por outro, o Luciano Rodrigues tem aqui no Brasil simplesmente o seu melhor amigo, o seu irmão, literalmente, gêmeo, Emiliano Rodrigues, atacante do Atlético Goianiense, um bom jogador, que ajudou inclusive a decidir o campeonato local em favor do Atlético com gols na decisão. Emiliano Rodrigues, que é um jogador que também atuou junto com o próprio Luciano Rodrigues na seleção de base do Uruguai. Ou seja, estão sempre juntos. Sabe a história dos irmãos Romero, do Oscar Romero, do Ángel Romero, do Corinthians, que eu não quero largar meu irmão pra nada, tal. Também tem essa história. Só que, obviamente, o Atlético Goianiense não tem bala para contratar um jogador do calibre, do porte do Luciano Rodrigues. Então, o que eu soube em relação a isso? Quando o Luciano Rodrigues jogou aqui no Allianz Parque, se impressionou com o ambiente, com a torcida, deu declarações dizendo que, poxa, gostaria de jogar no futebol brasileiro pela vitrine que hoje é aqui na América do Sul e pela valorização, inclusive, salarial, que é o primeiro trunfo que o Palmeiras tem em relação ao River Plate. O Palmeiras daria melhores condições a ele. O Emiliano Rodrigues o recomendou a vir pra cá. Pô, joga aqui, né? Eu sei que o River é um clube grande, legal, importante, Francescoli, mas aqui, a janela para você chegar à Europa também é rápida. E em especial um clube que tá toda hora brigando no topo por títulos importantes. Vitrine de Campeonato Brasileiro, a vitrine da própria seleção uruguaia, Piquerez, que é um jogador da seleção uruguaia e que está, obviamente, no próprio Palmeiras, que o conhece muito bem também, enfim. Então, já fez todo esse meio campo e, claro, além da proximidade familiar. Tudo bem. Goiânia, Montevidéu, o cara pega um voo, é rápido, pode chegar onde ele quiser, ou Buenos Aires, no caso, se ele fosse pra lá, mas, né, um voo São Paulo-Goiânia é muito mais rápido de você encontrar, pra encontrar o irmão, pra vir pra cá e etc, do que um Buenos Aires-Goiânia, né, então convenhamos. Então a logística é a proximidade familiar e também o próprio conhecimento de causa do irmão dele já teve um peso significativo pra ele cada vez mais se convencer a, se fizer uma negociação e esses dois clubes estiverem empatados, para pesar pro lado do Palmeiras no futebol brasileiro. Esse é o primeiro trunfo. Segundo trunfo, tá bom? Na apuração, também, claro, do Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica, e que, por coincidência, trabalha aqui comigo no canal Tá Lá Dentro. Olha só a força que tem o canal Tá Lá Dentro nas informações. Se inscrevam lá também. O Leandro Boldaquian disse que na próxima semana, Palmeiras e Liverpool, através das suas diretorias, vão se encontrar sim. Informação também confirmada pelo Gustavo Soler da Bandeirantes. Então essa é uma apuração e uma checagem tripla da nossa equipe aqui do canal Tá Lá Dentro e também canal do Facincani. Uma checagem tripla de 3 profissionais importantes, ou pelo menos eu perto deles, tô ali aprendendo um pouquinho na cobertura diária do Palmeiras. De que na próxima semana, no Uruguai,
as diretorias vão se encontrar para o negócio ser sacramentado. O Palmeiras não vai esperar uma sondagem ou o River balançar a cabeça do Luciano Rodrigues. O Palmeiras vai para trocar história. Primeiro, na semana passada, quando eu gravei o vídeo aqui para vocês, o que eu trouxe? O Palmeiras quer oferecer 11 milhões e meio de euros ao Liverpool por 70% do jogador e deixar os 30% que o Liverpool exige na negociação para ganhar com o poder de revenda, porque ele sabe que o atleta vai se valorizar e quer pegar um bom valor, tá? Porque o Palmeiras compraria parte do jogador que tem 20% e mais 50% do Liverpool ficando com 70% e o restante com o próprio clube uruguaio. Beleza? Beleza. Então, o Palmeiras chegaria com uma investida que é melhor do que a investida do Feyenoord, que foi feita no final do ano passado e que foi negada pelo Liverpool, porque o Feyenoord ofereceria 10 milhões pelos 70% de euros e mais 3 de bônus caso as metas fossem atingidas. Ou seja, não era muito certeza que o Liverpool pegaria os tais 13 milhões. Só que a história do Palmeiras pode ganhar, como eu falei, esse tipo de investida melhor, uma carta na manga. Primeiro, o Palmeiras toparia, se precisasse, subir mais 1 milhãozinho nessa história, podendo bater ali em 12 milhões e meio de euros, aliás, de dólares pelo jogador. E quem vai intermediar o negócio é simplesmente o agente do jogador, que é um brasileiro e que acabou de recentemente fazer 2 grandes negócios em favor do Palmeiras. Paulo Pitombeira. Já ouviram falar dele? Sim, empresário famoso do Roger Guedes, empresário do Vanderlan, empresário do Arthur Cabral, empresário do Fábio Carille, treinador do Santos, e também empresário do Kevin e do Arthur, jogadores que recentemente foram vendidos a muito preço favorável ao Verdão nos cofres que foram enriquecidos com os euros da Rússia e também da Ucrânia. Vendas ótimas. Então o Palmeiras tem uma carta na manga que é o empresário do jogador, que conhece muito bem o Anderson Barros, que tem portas abertas no Palmeiras e que também tem total interesse em agora ter de volta um bom jogador na vitrine alviverde. Ele tinha o Kevin, foi vendido. Tinha o Arthur, foi vendido. Ou seja, se valorizou em relação às negociações. Qual que é o terceiro ato da história? Ter o Luciano Rodrigues no Palmeiras. Então essa é uma grande carta na manga que o Palmeiras tem para buscar a negociação. Primeiro, o irmão do atleta. Segundo, o Palmeiras disposto a negociar com o Liverpool e deixar o que o Liverpool quer. Terceiro, o próprio futebol brasileiro, em que o jogador conheceu e se encantou pelo ambiente do Allianz Parque. E em quarto, Paulo Pitombeira, empresário com um trânsito ótimo entre a diretoria do Verdão e, por que não, claro, a própria diretoria do Liverpool já amaciando. E com isso, dentro dessas informações, já se sabe que o Palmeiras ofereceu ao Luciano Rodrigues um salário muito bom, bem acima do que o River Plate pode dar ao atleta, ou seja, essas condições já foram intermediadas, o cara sabe da luva que vai receber, sabe que é muito mais valorizado e, obviamente, a chance de continuar não só jogando a Libertadores pelo River Plate, que poderia ser, mas pelo Palmeiras, uma equipe que tem vencido recentemente, trabalhar com Abel Ferreira, tem jogadores da própria seleção uruguaia e fortes aqui, que é o Piquerez, que se valorizaram também, como foi o Matias Vinha, enfim, tem todo um combo, todo um case nessa história que pode facilitar demais essa negociação. Então, na próxima semana, informações checadas, canal do Facincani aqui por mim, Felipe Facincani, Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes e Leandro Boldaquian, Rádio Transamérica. No encontro entre Palmeiras e Liverpool, lá no Uruguai, válido pela 4ª rodada da Libertadores, as diretorias do Clube Uruguaio e também do Verdão. Fala pessoal, não se esquece de se inscrever no canal Palmeiras 360. Saiu a escalação do Palmeiras, pessoal.